atividade, atenção aos detalhes e bom senso. Ainda Essa é a coisa mais 18. assim, os erros são inevitáveis, mas algumas dessas falhas de design Já fiz aquele vídeo que eu tava gacha tóxico. Vamos. não se qualificam apenas para erros. Eles variam de tolos a estúpidos e totalmente ultrajantes. Vem comigo dar uma olhada. Este cartão de casamento maluco mostra os noivos sortudos suspensos, aparentemente como se tivessem acabado de se enforcar. Não é bem o tipo de lua de mel que a maioria de nós tem em mente. Quem quer que fixou este anúncio de bebê neste ônibus deve ter rido depois de perceber que criou o filho do exterminador do futuro. Vamos esperar que esse olho não funcione realmente como um raio de calor, mesmo que isso fosse da hora. E agora, um pouco de humor de banheiro. Aqui um dos muitos exemplos que virão. Este projeto de banheiro dificulta a tarefa de se limpar. O rolo não está apenas fora do alcance, mas também fora de vista. E se você não viu isso antes de iniciar a missão, imagina o desespero de ficar sem papel higiênico. Esta falha no banheiro é igualmente estúpida. Quando as portas se fecharem, vai deixar uma lacuna para os outros olharem direto para o vaso sanitário. Aqui está mais uma falha de banheiro ridícula. E essa é ainda mais espantosa do que as outras. Realmente faz você questionar a sanidade humana. A única explicação possível para isso é que deve ser algum tipo de peça de arte abstrata, numa galeria de arte moderna. Ainda não terminei com os banheiros. Então, muitas vezes você pode encontrar espaço sob as portas das cabines, que são grandes o bastante para que possam deslizar, no caso de uma emergência. Mas esse caso foi um pouco extremo. Ficou bem claro que são apenas o seu tronco e rosto, que você não quer que as pessoas vejam quando você vai no banheiro. Agora, uma construção totalmente disfuncional. Este escorregador parece empolgante, pelo simples fato de que irá te jogar direto na vala se você ousar escorregar nele. Minha vez. O escorregador leva você para o submundo, mas essa escada rolante leva você para o céu com resultados parecidos. Aqueles que construíram esta escada rolante cometeram alguns pequenos erros de cálculo. É melhor você olhar para onde está indo ao subir, ou vai ser a última escada rolante que você vai entrar. Se você for para a ponte de Westminster, na hora certa do dia, você vai ver genitais em todos os lugares. E não estou falando sobre os políticos indo para o parlamento. Essa ponte atua como um estêncil de luz solar para algo um pouco indelicado. Design de ponta. Este lápis te deixa em um dilema, enquanto você lentamente o consome. Sua mensagem admirável anti-drogas cede lentamente até que não sobe mais nada além de drogas. Ah, outro banheiro falhou. Tenho certeza de que você está se perguntando: por que eu os reuni aqui hoje? Disse o palestrante. Este realmente não é um teatro de leitura comum. Espero que, quando você chegar à faculdade, não vai precisar mais de uma demonstração ao vivo de como ir ao banheiro. Os designers de embalagens também não escapam da falha. Quem não gosta de um M&M's? Mas essa embalagem aqui está meio suspeita. O que será que esses dois estão fazendo por trás da etiqueta adesiva? Melhor deixar quieto. Os designers deste escorregador devem saber a monstruosidade que criaram. Que bizarro, mas o pior é que as crianças saem da ponta. Felizmente não é assim na biologia humana de verdade. E aqui está outro brinquedo de design semelhante, com um chefe bastante entusiasmado. Estou fora. Muitas coisas bobas são consideradas moda atualmente, de sacos de lixo a fantasias alienígenas, mas de design semelhante, com um chefe bastante entusiasmado. Isso não vai pegar. Esse design tentou fazer um F descolado na placa, mas não rolou. Será que eu sempre montei em quadriciclos do jeito errado? Ou o designer desse brinquedo de Homem-Aranha de plástico não se ligou que esse encaixe ficou meio bizarro? E aqui está outro brinquedo que apresenta um orifício mal posicionado, graças à forma horrível como foi planejado. Que falta de noção. Designers de brinquedos horríveis parecem ser abundantes, mas o designer deste híbrido de Power Ranger com o Batman exagerou. Ou talvez simplesmente não tenhamos ouvido falar do famoso traje verde do Batman, que só esse designer manja. Outra controvérsia, Batman versus Homem-Aranha agora. Como foi possível este designer misturar os dois super-heróis mais famosos do mundo ao projetar este frasco? E eles nem foram criados pelos mesmos ilustradores. O Batman é da DC Comics e o Homem-Aranha é da Marvel. Para piorar a situação, este frasco é chamado de copo de super-herói simples. A única coisa simples sobre isso é o designer. Este design de frasco maluco parece ok, exceto por uma falha fatal. Ele precisa ser transparente para que as marcações de medição externas sejam úteis, no mínimo. Sabe quando o médico tenta te motivar um tratamento? Tipo esse livro aqui, com um caranguejo sorridente e uma mensagem bastante sombria. Parabéns, você tem câncer. Isso seria um verdadeiro horror se você não estivesse familiarizado com os signos do horóscopo. Da prateleira pro lixo, eu acho. Escrever qualquer link no papel parece um pouco estranho, mas escrever um desse tamanho é simplesmente, completamente e totalmente ridículo. O engraçado é que eles até adicionaram um pequeno rodapé na... Fez isso com o meu carregador. Pegou emprestado para pagar.
parte inferior que diz: para iniciar o processo de inscrição. Talvez seja tudo parte do processo. No momento em que alguém se dá o trabalho de copiar tudo isso para a barra de endereços, ele já merece o trabalho. Este sinal confuso diz que as pessoas estão se alimentando de crianças na área e pedindo para colocar a coleira nos cachorros e limpar depois. O que fazemos? Protegeremos as pessoas comedoras de crianças de nossos cães? Limparemos os cães ou os restos mortais das crianças? Eu costumava ser um gordinho branco, mas agora sou um negro musculoso com óculos extravagantes e um Black Power. Seria essa a mensagem por trás deste anúncio de personal trainer? Ainda mais cômico é como a mensagem do letreiro reforça que o serviço fornece resultados reais. Parece legítimo. Um fail de eletricidade agora com esse interruptor, que controla tanto o elevador quanto a luz. Multitarefa, não é? Quem quer que tenha feito isso, certamente matou 2 coelhos com uma cajadada só. Mas se esse aviso de papel cair da parede, a infeliz alma que estiver no elevador vai ter uma surpresa desagradável. Este edifício exibe a anatomia de um homem, visto de cima. Esta incrível coincidência fica ainda... Quem mata coelho é mau, não gosta de mim. mais engraçada pelo fato de ser um centro de saúde. Eles simplesmente não poderiam ter testado este porta-bebida flutuante. Você só precisa olhar para ele, para ver que este flamingo encardido simplesmente não é grande o bastante para segurar uma bebida. Flutue em qualquer lugar e há 100% de chance dele afundar. Excelente trabalho de design. Depois que o designer foi demitido por isso, talvez eles tenham projetado este incrível isqueiro. Eles se esqueceram de preencher a caixa de texto. Ironicamente diz, texto teste, insira seu texto aqui. Que vergonha. Edificações da época com interiores vintage e janelas ornamentadas estão sempre na moda. Porém, de alguma forma, acho que quem renovou esta propriedade degradada se perdeu um pouco no planejamento das novas janelas. Parece único. O ursinho Pooh é fofo e inocente. Ou deveria. O designer deste adesivo de parede... Ah, não. Ah, não. Degradada se perdeu um pouco no planejamento das novas janelas. Parece... Colocaram escorregador e... O ursinho Pooh é fofo e inocente. Ou deveria. O designer deste adesivo de parede não pensou muito sobre isso, não é? Memórias de infância destruídas. Colocar um escorregador em qualquer personagem é um negócio arriscado. É uma protuberância longa e flexível, com o que poderia ser confundida. O designer deste aqui estava supostamente se inspirando no Homem-Banana. O resultado não saiu exatamente como esperado. Pelo menos o cara banana parece orgulhoso. Este aqui também parece muito orgulhoso. Quer dizer, quem não ficaria? Muitos de nós adoramos uma torradeira pelas manhãs, a menos que você tenha uma dessas. Essa torradeira foi construída com um recurso adicional inteligente, de jogar as torradas no chão para você todas as manhãs. Brilhante! Os homens estão numa posição privilegiada, pois basicamente podemos fazer xixi onde quisermos. Mas essa escultura é bem peculiar, embora não tenho certeza de que tipo de significado o artista estava tentando transmitir. Então, A Centopeia Humana foi um filme bastante depravado, mas pelo menos não é exposto a crianças. No entanto, este banco de playground encontrado na Coreia do Sul é mais do que bizarro. Não sei o que é mais estranho. O fato de que as cabeças das crianças parecem muito enterradas e inexistentes, ou o fato de que o cara no final está definitivamente gostando do que está acontecendo na frente dele. Presumivelmente, o lixo que as pessoas estão jogando nessas latas é valioso o bastante para que um portão de metal bem fortificado fosse construído na frente delas. A falha real disso é que qualquer potencial ladrão de lixo tem acesso simples por meio de uma lacuna enorme entre o portão e o arbusto. Às vezes, simplesmente não podemos nos limitar a uma porção. Este design de embalagem reforça isso. Está transmitindo mensagens contraditórias. Veja, comemos tudo nós mesmos ou compartilhamos. Nós não terminamos com as falhas de banheiro ainda. Confira esta configuração comunitária. Você pode ir ao banheiro não apenas com 1 ou 2, mas com 4 de seus amigos juntos. Além disso, você pode misturar como quiser entre se sentar e ficar de pé. Liberdade. Algo que você nunca soube sobre o Pikachu é que ele pode canalizar eletricidade de uma tomada na parede para um cabo, através de sua parte de baixo, para carregar o telefone. Agora sabemos como o Ash carregou seu Pokédex na selva de Johto. Onde posso comprar um? Essas leggings são bem legais com sua estampa colorida de flamingo. Porém, neste caso, a simetria teve sua vingança, pois 2 flamingos se encontram, infelizmente, na área da virilha. Certamente o designer deve ter notado isso antes de enviar para a fábrica, né? Então, você deve ter ouvido que a maioria dos globos não são dimensionados corretamente para o tamanho relativo real dos continentes e oceanos. Porém, o designer desse globo negligenciou algo um pouco mais severo, perdendo todo o continente europeu.
Saúde e segurança são uma grande preocupação em nosso mundo moderno. Mas este pai não foi tão atencioso e cometeu o erro de deixar o seu filho martelar um prego em uma tábua de madeira colocada em sua perna. Geralmente, lemos da esquerda para a direita, não de cima para baixo. Essa pessoa esqueceu disso ao escrever "Você não importa, desista", ao invés de "Você importa, não desista". O Kansas realmente mandou bem neste cartaz de turismo. 25 milhões de visitantes anualmente. Sem U. Deve ser um trabalho árduo. O que acontece com as palavras é que o Kansas realmente mandou bem neste cartaz de turismo. 25 milhões de visitantes anualmente. Sem U. Deve ser um trabalho árduo. O que acontece com as palavras é que elas podem parecer diferentes quando vistas ao contrário. Lana, por exemplo. Que cringe, como dizem por aí, mas feliz aniversário mesmo assim. Quando vir essa placa, é melhor ter o seu bilhete à mão. Se você não tiver, pelo menos tem outra opção. Não quero nem traduzir essa aqui. Sabe aquele hit do Van Halen, Jump? Fizeram uma reportagem de TV sobre uma placa anti-suicida na frente de um sinal enorme dizendo Jump, ou pule. Mensagens bem contraditórias. Com sorte, as pessoas vão dar uma boa risada e desistir. Que diabos esse designer estava querendo aqui? Na verdade, este prêmio para a inovação científica era para ter 2 mãos descascando as camadas da Terra. Mas o designer estava em outro planeta, se ele pensou que havia alcançado algo parecido. Vamos camuflar este poste de metal sólido com umas serpentinas, disse a pessoa com a infeliz ideia de fazer isso. Cuidado com a cabeça. E aí, qual falha de design você achou que foi a mais estúpida? Conta pra gente nos comentários. Obrigado. Todas. Meu Deus, isso foi muito errado.